Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que vai levar o seu relacionamento ao delírio. Agora, antes de tudo, vamos se inscrever no meu canal, vamos dar aquele like no vídeo para saber que você gosta desses assuntos. E aliás, se realmente vocês gostam desse assunto, eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo falando ainda mais sobre fetiches. No vídeo de hoje que vamos falar sobre fetiches, tá aí uma grande oportunidade para você explorar com seu parceiro, com a sua parceira, que vai fazer toda a diferença. Aliás, isso já vai trazer aquela apimentada que precisa. Então, se prepara. O grande segredo dos fetiches é você ter a mente aberta e aceitar tanto o seu como o da outra pessoa, porque às vezes você fica com aquela ideia de que, ai, nossa, se eu falar para outra pessoa vão achar que eu sou doido, vão achar que, ai, nossa, para. Todo mundo tem que parar com essa mania, porque fetiche pode parecer sempre uma coisa estranha, mas é normal, todo mundo tem. Então todo mundo é doido, então fica tranquilo em relação a isso, não precisa ter medo. E é algo que, se for, é um gatilho mental, né? Que se for acionado, leva uma relação ao ápice do prazer, ao ápice do êxtase, do delírio. Então aproveita aí, e nesse vídeo vamos entrar mais nesses detalhes do que são fetiches, quais são os fetiches. E até nesse detalhe do quais são os fetiches, bom, são tantos que não dá nem para descrever em um vídeo só. E aliás, acho que não dá nem para descrever, porque são muitos e sempre aparece algum novo, uma novidade e que ninguém ainda relatou. Então, assim, por mais que eu coloque nesse vídeo, faça um próximo vídeo falando sobre fetiches, se o seu fetiche não tiver nenhum dos vídeos, fica tranquilo, você ainda continua sendo uma pessoa normal, continua tudo certo e pode ser feliz. Porque simplesmente não é um rol taxativo, tem que ser esses, não. Você pode ter algum outro que ainda ninguém comentou sobre ele. Mas, se vocês gostarem do vídeo, é como eu disse, eu vou fazer mais um falando sobre mais fetiches. No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns, e aí vamos ver. Se vocês quiserem, eu faço outro vídeo falando sobre outros fetiches, porque existem muitos, inclusive uns que são bem diferentes. Então, vamos lá. Esse ano eu fui numa feira erótica com uma amiga e lá, obviamente, vi muita coisa diferente, muita coisa legal, muita coisa para o meu trabalho mesmo. Inclusive muitas questões relacionadas a essa história de fetiche. E isso me chamou muita atenção, porque é algo primordial para uma relação e ao mesmo tempo às vezes fica um pouco deixado de lado, não se comentam tanto, embora todo mundo gosta, todo mundo tem, sendo um fetiche ou outro, mas as pessoas sempre têm algum e acaba sendo que ninguém fala muito, as pessoas ficam com vergonha, se retraem. E a ideia não é essa, a ideia é se soltar e ser feliz. Porque para ser feliz em uma relação só tem esse jeito, se solta, se joga e aí você consegue. Segundo até o próprio dicionário, o que significa fetiche, né? Todo mundo fala tanto que é fetiche, que é fetiche. Bom, o fetiche, a definição dele é bem simples. Pode ser um objeto, pode ser parte do corpo ou até mesmo um comportamento que provoca excitação sexual. Bom, ao mesmo tempo que é simples, né, é extremamente abrangente, porque pode ser tudo. E é por isso que eu sempre falo, existem tantos fetiches que, nossa, é uma infinidade. Porque pode ser qualquer coisa. Vai mais de você mesmo, uma coisa mais pessoal. O que você gosta, o que te causa excitação. Seja lá o que for essa coisa. Sempre quando a gente fala de fetiche, geralmente vem aquele pensamento que eu julgo até como um pensamento preconceituoso, porque a gente já pensa, nossa, vai ser alguma bizarrice, ai, fetiche, o que vai ser, ai meu Deus, qual é a invenção da vez?
E na verdade, assim, existem tantos e pode ser alguma coisa que funcione pra você, que você goste. Pode ser até uma coisa mais leve. Não precisa ser aquelas pessoas com aquelas roupas, aqueles macacões pretos, roupas de couro e com aqueles óculos escuros e uma coisa bem estranha. Não, tem muita coisa até legal, normal. Tem pessoas que gostam de ser, por exemplo, amarradas ou simplesmente algemadas na cama. Isso já traz um prazer maior. E também a pessoa ter um fetiche não significa que ela vai ter só um fetiche, ela pode ter vários e que causam mais excitação para ela. Ela pode ter mais de um e você usar tanto um quanto o outro, cada hora um diferente, e funciona do mesmo jeito. E essa pessoa vai ficar muito satisfeita com uma relação íntima, né, sexual, que tenha esse fetiche junto. Isso para ela vai ser... Nossa, o que eu queria, o que eu mais sonhei em toda a vida está aí. E é bem por aí. Porque o prazer vai ser muito intensificado por ela estar realizando aquela ideia que ela tem na cabeça, que traz mais excitação para ela, né? Uma provocação muito maior e gera um resultado muito melhor. Vamos começar aí falando a respeito dos fetiches em si. O primeiro deles é o jogo de impacto. Nem sempre ele está ligado à questão do BDSM. Então, aliás, BDSM é uma coisa que até posso deixar para um outro vídeo só para comentar a respeito disso, porque ele envolve uma série de detalhes que geralmente as pessoas que estão interessadas nele, que gostam, elas geralmente têm todo um contexto, é algo um pouco mais complexo do que simplesmente levar um tapa ou bater em alguém na hora do relacionamento íntimo, né? Então vai um pouco além de tudo isso. A respeito desse jogo de impacto seria o quê? Pessoas que gostam de ser açoitadas, chicoteadas, nem sempre ligado, como eu digo, ao BDSM, mas elas gostam e até aí tem esse fetiche, que pode ser que ela não goste do resto, mas ela gosta disso ali na hora. Então temos esse já começamos pelo primeiro fetiche aí do nosso vídeo. O próximo fetiche é da atuação. Ele pode envolver tanto a atuação dos dois envolvidos na relação, criando uma historinha e inventando uma situação que não existe, uma historinha mesmo, que seja da cabeça, eu sou o entregador de pizza e estou chegando. Bom, pode ser, como pode ser também, sei lá, eu sou um cara que você nunca conheceu e você é aquela menina que me viu a primeira vez e ficou interessada. Pode ser uma historinha desse tipo, como pode ser também, simplesmente as pessoas vão viver, né, essa história, só do fato de imaginar. Como pode ser uma história mesmo que se crie com fantasias, com roupas diferentes, sei lá, pessoas que dançam e que a gente está em outro lugar e somos de uma, sei lá, uma outra cultura, uma outra, sabe, criar toda uma história em cima, às vezes até colocando fantasias, ou sei lá, eu sou índio, cada um cria do jeito que quiser. E assim, e o que vale, o que causa, né, esse fetiche é essa atuação, essa história que não existe, que foi criada em cima e que acaba sendo muito excitante. É como viver com novos personagens, como viver num filme, e isso é um dos fetiches também. Outro fetiche é o fetiche por pés. Eu acho que até esse fetiche ele é relativamente comum. Conheço muitas pessoas que têm esse fetiche. É um fetiche que a pessoa tem, que ela, digamos que idolatra os pés. Ela acha mais bonito que qualquer coisa. Ela não só se sente excitada, mas para ela o pé é algo realmente incrível, muito bonito, que causa realmente uma sensação como se fosse algo fora do normal. Então essas pessoas vão além um pouco de simplesmente olhar um pé e se sentir excitada. Geralmente elas gostam de tudo que envolve o pé. E inclusive pode parecer estranho, caso você nunca tenha ouvido falar, mas tem pessoas que gostam do chulé. O chulé, sim, aquele mau cheiro do seu pé. Sim, tem pessoas que gostam disso, se sentem excitadas pelo cheiro.
Então essas pessoas tem, desde esse ponto, tem pessoas que gostam de beijar os pés, lamber e por aí vai, é uma infinidade. O que importa é ter sempre o pé no meio. Geralmente essas pessoas gostam até daquelas massagens que são feitas com o pé, mais do que com a mão. O importante é sempre ter o pé envolvido na situação. O pé é o personagem principal, mais até do que a outra pessoa. Vem primeiro o pé e depois todo o resto. Tem também o fetiche por sexo anal. Obviamente que você vai pensar, mas eu faço, então tem fetiche? Não, e nem precisa ter o fetiche para ter o sexo anal. Então até aí é algo que independe. Porém, tem pessoas que elas querem um pouco mais do que simplesmente, vamos tentar fazer, é legal, é divertido, é diferente. Não, elas têm uma excitação muito maior quando envolvem o sexo anal e toda aquela região ali do ânus e por aí vai. E isso deixa ela sempre muito mais excitada. Não significa que essa pessoa também, ela não vai ficar sem, ela não vai sobreviver, sobrevive sem. Porém, se tiver, a excitação dela é maior. E esse fetiche de sexo anal não está ligado apenas ao ânus, mas também toda a região ali do bumbum, dos glúteos. Toda a área ali de trás chama muita atenção de quem tem esse fetiche. Esse fetiche agora deve ser um dos mais comuns. É o fetiche por lingeries. Eu acho que para muitas pessoas já funciona essa questão de olhar uma lingerie e achar ela sexy. Mas a maioria das pessoas, de uma forma mais comum, tem esse fetiche que é não só olhar, achar bonito, mas se sentir atraído, já ter aquela excitação sexual por ver a pessoa principalmente a mulher, né, com aquela lingerie mais sexy. E já vai pensar em remeter a questão do sexo e uma coisa vai levar a outra. Então, aí, pra quem acha que fetiche é coisa esquisita, coisa estranha, coisa de gente maluca, tá aí o fetiche por lingeries. E é uma coisa totalmente comum. Todas as pessoas, elas usam esse fetiche na maior parte das vezes. Tem pessoas que não se sentem tão excitadas por ver a lingerie, acham até bonita, mas tudo mais, não tem essa excitação. Então, aí, pessoas que não têm esse fetiche, mas a maioria esmagadora tem. Viu como fetiche não é coisa de louco? Próximo fetiche é sexo em grupo. Bom, eu acho que muita gente já foi no Tinder e já viu aqueles casais que ele procurando outra pessoa, ou não só no Tinder, mas em outros lugares, já viram anúncios de casais convidando outras pessoas para fazer parte ali e fazer o sexo em grupo, de uma forma ou de outra. Bom, isso é muito comum. Estamos falando no caso de 3, porém existem sexos em grupo que são muito mais. Que aí já entra na questão da orgia, né? E na verdade existem até eventos. São eventos, você compra o ingresso para você ir e lá é uma casa e todo mundo transa com todo mundo. Então, você se joga lá. É claro que eles também, quem participa desses eventos, sempre comenta que existe maior respeito. Mas todo mundo ali que vai geralmente é pensando em ficar com todo mundo e tudo mais. E, bom, sexo totalmente em grupo, porque todo mundo lota, geralmente são uma média de umas 100 pessoas por aí que vão nesses eventos. E já dá pra imaginar, mais do que isso, acho que até fica difícil de imaginar, mas é bem por aí. Tem também a questão das casas de swing, tem essa opção do sexo em grupo para quem gosta. Então é algo que, se for pensar, é até comum. Tem muitas pessoas que gostam desse fetiche e que participam desses eventos e sempre estão procurando aí, mesmo que não tenham algum parceiro, ou às vezes até tenham algum parceiro e os dois gostam de ir, ou só um dos dois acaba indo, porque tem esse fetiche por sexo em grupo. Outro fetiche são os jogos de sensações. É engraçado falar desse fetiche porque eu falo muito a respeito disso e como é bom, até para pessoa que não tem esse fetiche, estimular os diversos 5 sentidos, né, na verdade, do corpo. Você conseguindo estimular
todos esses sentidos, o prazer ele se torna muito maior. Porém, existem pessoas que têm já esse fetiche e obviamente que vai ser um prazer muito maior do que já seria normalmente para quem estimula todos esses sentidos ou gosta pelo menos de alguns sentidos estimular a mais, né? E geralmente ligado à questão da massagem, inclusive da massagem tântrica que eu falo tanto aqui. A massagem tântrica em si, ela já trabalha com tudo isso, com esses estímulos. E até para quem busca uma experiência nova ou até quem tem todo esse fetiche, a massagem tântrica eu vejo como algo sensacional porque vai estimular todos os seus sentidos e realmente você vai ter conseguir realizar esse fetiche e ter ali o seu objetivo concretizado. Aí esses estímulos podem ser feitos tanto com penas, plumas, toques que vão sensibilizar melhor o corpo, que vai ter aquela sensação diferente, como também misturar com alimentos, que aí também tem o estímulo do paladar, às vezes vendar a pessoa para que ela não veja, apenas sinta os toques. Então, na verdade, tem uma infinidade de possibilidades aí para estimular uma pessoa que tenha esse fetiche. E até quem não tem esse fetiche, realmente é algo muito prazeroso. Existe também o fetiche do controle do orgasmo. E, bom, geralmente esse fetiche ele está ligado à questão da submissão. Geralmente, não é sempre. Às vezes a pessoa, por conta própria, ela sente o prazer em segurar e controlar o orgasmo. Com certeza, dando sempre aquela seguradinha, não sei se você já fez, tudo mais, acaba trazendo um prazer maior, porque você está segurando, você está controlando e você já está naquele ápice do prazer, tipo, eu vou a qualquer minuto porque eu não estou mais aguentando. Então, a pessoa ela sente vontade de segurar e manter do jeito que está. Obviamente que essa pessoa às vezes gosta também por esse motivo ligado à submissão, que aí o parceiro que está com ela, parceiro, parceira, e não permite que ela tenha um orgasmo e ela tem que segurar. Então, aí envolve todos esses fatores, até mesmo o psicológico, até toda a história do não posso, tenho que segurar, e isso para essa pessoa é altamente excitante. Agora vamos para o fetiche da submissão. Esse fetiche da submissão, é óbvio, está ligado ao BDSM. A pessoa que tem esse prazer da submissão, esse fetiche pela submissão, ela, claro que ela vai se sentir mais excitada por isso, e a submissão, como o próprio nome já diz, é isso mesmo. Você vai ficar recebendo as ordens da outra pessoa e fazendo o que a outra pessoa permite ou não. É isso mesmo, a pessoa recebe ordens e a pessoa, o dominador, né, ele vai falar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e o submisso vai fazer, ou até o dominador fala, você não vai fazer isso. E o submisso também vai, no caso, ele vai deixar de fazer determinada coisa porque o dominador não permite. E tem pessoas que gostam muito e sentem muito prazer com essa ideia. O BDSM entra até mesmo na questão da brincadeira psicológica, que também faz parte, pode ser considerado até outro fetiche mesmo, mas faz parte de toda essa ideia da submissão, do dominador, essa brincadeira. E aí seria tanto para o submisso como para o dominador que gosta disso. Tanto o dominador que vai mandar, desmandar e definir o que o submisso vai fazer, como o contrário, o submisso que vai sempre estar ali fazendo o que o dominador manda ou não fazendo o que ele também está mandando. Sempre recebendo ordens e provavelmente sempre eles têm as regras deles, o que você pode, o que você não pode, se fizer isso vai ter punições e consequências. E as pessoas, tem muitas pessoas que gostam e sentem muito prazer com esse tipo de situação e de relação. O próximo fetiche é o do exibicionismo. Esse fetiche ele pode acontecer tanto de uma forma em que a pessoa gosta que os outros vejam ela tanto sem roupa ou fazendo sexo.
Aí depende do caso. De qualquer forma, a ideia é que ela goste de outras pessoas vendo ela, tanto em uma relação sexual como apenas nua. E geralmente essa pessoa, às vezes, quando não tem o consentimento ou não comenta com o parceiro a respeito disso, ela acaba na relação sexual imaginando que tem outras pessoas assistindo, ou tem medo da reação do parceiro, que pode não gostar, até se sentir mal, pensar, eu não sou o suficiente, e não é nada disso. É simplesmente que a pessoa gosta que os outros vejam ela. Ela gosta, como o próprio nome diz, do fetiche, o exibicionismo, né? Ela gosta que os outros vejam a exibição dela do que ela está fazendo. Existem também as casas de swing que fazem esse tipo de coisa. Também existe essa possibilidade lá, que você pode fazer sexo com o seu parceiro, só os dois mesmo, não vai ter nenhum envolvimento com outra pessoa, e simplesmente tem umas janelinhas que você deixa ali aberto e outras pessoas veem. Acho que é o jeito mais seguro, porque tem quem se arrisque também, vai pra rua, vai dentro do carro, isso e aquilo, porém é perigoso, você pode acabar indo preso e, nossa, se aparecer a polícia lá vai ser, na verdade, um mico. Então, para tentar evitar esses problemas maiores, você pode fazer dessa forma. Tem gente também que aí aproveita para, sei lá, tem um prédio na frente, deixa a janela aberta do quarto. É uma opção também. Mas o importante, eu acho, que a pessoa se sentir bem, tanto ela quanto o parceiro, e aproveitarem o momento e curtir. O próximo fetiche que eu vou falar é o fetiche da traição. Pode parecer estranho, porém é um fetiche relativamente comum. Existem pessoas que gostam de serem traídas, elas têm fetiche, elas ficam excitadas por serem traídas. Sim, existe isso. Até existem, foi o caso que eu comentei do fetiche anterior, a respeito de anúncios que as pessoas chamam uma terceira pessoa. Às vezes, essa terceira pessoa não é simplesmente para um sexo em grupo, mas sim para um sexo em que o homem, por exemplo, ele quer ver outro homem transando com a mulher dele. E ele fica lá assistindo, às vezes filmando e por aí vai. Então, ele gosta de sentir que o parceiro ou a parceira dele está com outra pessoa. Essa é a ideia do fetiche. Um dos fetiches, espectrofilia. Muita gente vai pensar, como assim? É isso mesmo. Pessoas que se sentem atraídas por, digamos que fantasmas, espectros mesmo. Exatamente isso. Bom, tem muita gente que já reclama, né? Eu já tentei com tanta gente diferente, com tantos parceiros. As pessoas, seres humanos, os vivos não estão agradando tanto. Quem sabe os mortos agradem mais, seja mais divertido com o fantasminha. E, bom, ultimamente, né, tantos filmes e novelas aí, é com o vampiro, é com o lobisomem, é com o fantasma. Às vezes é melhor do que com seres vivos. Próximo fetiche é autonepiofilia. Esse fetiche é um pouco mais incomum e pode parecer um pouco mais estranho também. São pessoas que têm fetiches em serem bebês. Na verdade é isso. São adultos, claro, e que têm esse fetiche, têm essa excitação por serem tratados como bebês. Alguns gostam até de usarem fraldas ou objetos mesmo, chupeta, sei lá, objetos de bebês. E, ao mesmo tempo, ter a pessoa com eles que traz essa ideia de a mãe estar junto, né? Então, na verdade, vem essa questão um pouco de dominação da mãe, porque ela manda, ela é a mãe, ela está cuidando do bebê, e ao mesmo tempo vem essa ideia de que ele é bebezinho e tem que ser cuidado com muito amor, carinho e afeto e com todas as características de um bebê. Então é mais do que simplesmente algo só mental, uma ideia. Não, é com características mais
físicas mesmo, de como se a outra pessoa fosse um bebê. Urofilia. Com certeza você já deve ter ouvido falar desse fetiche, seja em filmes, novelas ou até algum parceiro que tenha comentado. Bom, é realmente aquele fetiche comum, muito conhecido também como chuva dourada. É quem gosta que a outra pessoa faça xixi nela. Sejam homens ou mulheres, gosta que o parceiro, faça xixi neles durante a relação. É claro que às vezes o parceiro ele não se sente muito à vontade em fazer xixi no outro. E principalmente, não sei se só para as mulheres ou para homens, para você fazer xixi você tem que se concentrar um pouquinho. E se a pessoa não se sente muito à vontade, bom, não sai. Então, quem tem esse fetiche tem que entender que às vezes o parceiro ele tem alguns limites e talvez não consiga. Por o caso, ele sente realmente a necessidade disso, a ideia é procurar outro parceiro que consiga de uma forma mais tranquila fazer xixi na pessoa. O outro fetiche, voltamos ainda um pouco à questão do BDSM e a questão do sadismo e do masoquismo, que também é algo que pelo menos se comentam muito a respeito desse fetiche. Tem muitas pessoas, claro, que também têm esse fetiche. O sadismo é a pessoa que sente prazer em causar dor a outra pessoa, e o masoquista, ele é uma pessoa que tem prazer em receber dor. E tudo é uma questão de prazer. Se o seu parceiro se sente bem com isso, se a outra pessoa está se sentindo bem e você causa dor a ela e vice-versa, tudo sob controle. Porque o importante, acima de tudo, do fetiche e tudo mais, é ser algo consensual. Claro, você não vai simplesmente pegar uma pessoa que não quer bater nela e falar pronto, tá tudo certo. Não, isso é crime, você não pode fazer esse tipo de coisa. Mas, sendo consensual, nada contra. E se vocês estão bem, estão sentindo prazer nisso, perfeito. E seguindo nessa mesma linha de raciocínio, também existe as pessoas que têm fetiche pelo jogo de cera. O que seria isso? Simplesmente você pingar cera da vela quente, quando você acende a vela, e você deixa ela mais viradinha, vai pingando na pele cera quente. Não necessariamente essas pessoas façam parte da questão do sadismo, masoquismo. Às vezes é apenas isso, não que elas gostam de outras formas de sentir dor. Às vezes simplesmente é pela questão do própria cera, da própria vela e da própria situação específica. Porém, em muitos casos também de masoquismo e sadismo, gostam de usar a ideia da vela também para causar dor. Porém, a cera da vela, embora ela seja quente, não é algo que queima ou que provoca uma dor muito grande. Então, é algo mais leve e está de acordo mesmo com a própria, às vezes, o fetiche da vela em si e de ser usado dessa forma. Vamos lá, pessoal, a próxima é pesada. Vorarefilia. Essa é um pouco pesadinha mesmo. Um pouco pesadinha, eu tô sendo educada, né? Só um pouquinho. É pesada. Ela tá ligada ao canibalismo. Simplesmente você morde a outra pessoa. Você dá uma mordida, mas não é aquela mordidinha que a gente tá acostumado a dar. Ai, só uma mordidinha. Não, só pra fazer gracinha. Não, é pra morder de verdade. Arrancar pedaço. Pô, a única coisa que eu acho é... a pessoa tem um dente forte. Meus dentes, acho que se eu dar uma mordida dessa em alguém, já ficam todos na pessoa, porque não aguento isso não, arrancar pedaço, pô. Bem, nesse caso é essa a ideia, morder mesmo pra ou arrancar pedaço ou pelo menos ficar aquela mordida bem forte na pessoa, que a ideia mesmo é do canibalismo, né? Então, morder com força, com vontade. Quem gosta de comer o outro, literalmente, não figurativamente. Às vezes a gente gosta de comer o outro, mas no sentido que todo mundo gosta, né? Cuidado quando a pessoa falar, eu quero te comer. Pode ser um sentido
duplo e você pode não gostar e levar uma mordida daquelas. Especifique bem. Quirofilia é o fetiche pelas mãos. Como existe o fetiche pelos pés, tem pelas mãos também. Que aí a pessoa, bom, primeiro ela vai gostar muito de uma massagem. E ela gosta o quê? De chupar os dedinhos, ela vai gostar de beijar as mãos, ela vai gostar mais que tudo seja feito, é mesmo a ideia do pé, tudo seja feito com as mãos. As mãos valem mais do que qualquer outro órgão que você possa ter. Então, se divirta aí com esse fetiche com as mãos. Tem muitas pessoas que têm e tá aí. Existe também o fetiche por gravidez. Aí você fala, caramba, mas o sexo leva a isso. Exato! Ou pelo menos, se não for um sexo muito cuidadoso, tem a tendência a levar a isso. Bem, tem pessoas que têm esse fetiche, seja pela questão de ficar grávida, tanto durante o sexo e tudo mais, até numa relação mais que corra esse risco, a pessoa tem esse fetiche. Assim como também existem pessoas, homens, né, no caso, principalmente, que têm o fetiche de estar com uma mulher grávida. Ele sente muito mais prazer sexual quando a mulher está grávida. E, bom, esse fetiche ele pode ser de várias formas, né, como eu comentei. Aí existem pessoas que têm esse tipo de fetiche. Esse fetiche talvez você tenha já visto em animes, em esses mais desenhos japoneses e mais voltado a essa cultura. Bom, é o fetiche por tentáculos. Sim, polvos que envolvem a pessoa, enrolam com os tentáculos. É exatamente, isso causa o fetiche. Na realidade você fala, mas como que realiza um negócio desses? A pessoa vai ter um polvo em casa? Não, você pode realizar com alguns brinquedinhos eróticos, sensuais, que trazem essa possibilidade dos tentáculos e envolver a pessoa com esses tentáculos aí, que ela vai ficar muito mais excitada. Existem também as pessoas que têm fetiche por idades extremas. Tanto se sentem mais excitadas e atraídas com pessoas mais velhas e bem mais velhas, não digo, mais velhas, aquele que tem, 10 anos a mais que eu, não, mais velhos mesmo, tipo, pessoas com, sei lá, 70, 80, 90 anos, ou até mais, sei lá, entende? Vai com pessoas bem mais velhas, quanto mais velhinho ou mais velhinha, mais excitada a pessoa sente. Assim também o contrário. O contrário é um pouco mais complicado porque tem a questão da pedofilia. Você não pode ter relações com crianças, porém você pode ter relações com pessoas mais jovens. Claro que tudo tem que ser de maneira consensual e respeitando o limite da idade de acordo com a lei aqui no Brasil. A lei é que a pessoa, para ter relações sexuais, tem que ter no mínimo 14 anos. Então, é muito importante pensar a respeito disso e tomar cuidado para você não cometer um crime só por uma questão de fetiche. O próximo fetiche está ligado à questão de você estar com pessoas estranhas. Aquela pessoa que você nunca viu, conheceu ali na hora. Tem muita gente que tem o fetiche de ir pra cama com essa pessoa. Às vezes, tem muita gente que faz isso realmente na prática. Tem outras pessoas que têm até esse fetiche e ao mesmo tempo ficam com um certo receio, porque não conhece a pessoa, pode ser até mesmo perigoso uma prática dessas. E às vezes tenta até compensar esse fetiche criando uma historinha com o parceiro que a pessoa já tem, fingindo que ele é um estranho e montando a historinha igual eu comentei anteriormente com a questão da atuação. Então ela imagina que é um estranho, eles se tratam como estranhos e a pessoa tenta aí fazer esse fetiche de estar com um estranho. Bom, vamos falar agora desse fetiche que pode parecer estranho até certo ponto perigoso. Eletroestimulação.
pessoas que gostam de ser estimuladas eletricamente, em suma, choques elétricos. Sim, isso pode ser perigoso, porque se o choque elétrico não for fraquinho, é claro que a pessoa corre riscos e danos à saúde, né? Então, primeira coisa é pensar nisso. Porém, já para quem tem esse fetiche, já foi pensado, já foi criado brinquedinhos que trabalham essa questão, alguns brinquedinhos que dão como se fossem uns choquinhos na pessoa. Choquinhos leves, porém um choque que aquela pessoa que vai sentir essa eletroestimulação, né? Vai estimular os sentidos dela com o choque do jeito que ela gosta. Então, temos aí uma solução muito boa e segura para quem gosta desse tipo de fetiche. Então, eu encerro esse vídeo. Passei diversas ideias aí, como eu disse, são alguns fetiches, existem muitos outros. Vamos ver aí, dependendo, eu faço essa segunda parte explicando os outros fetiches que existem também. Então, encerro esse vídeo. Grande beijo, até a próxima.